Boa tarde a todos. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e apresentaremos o trabalho intitulado Uso de Jogos Pedagógicos como estratégia de apoio ao processo de alfabetização. Nosso estudo busca compreender como os jogos pedagógicos podem contribuir para a alfabetização de crianças na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, favorecendo o desenvolvimento da leitura, da escrita e da participação dos alunos nas atividades escolares. Gostaríamos também de enfatizar a importância do processo de alfabetização na formação da criança e que nesse processo nós temos uma grande necessidade de metodologias mais atrativas que utilizam de recursos lúdicos para o ensino. Olá, me chamo Ana Cláudia Rafael e hoje vamos falar um pouquinho sobre problemas de pesquisas e objetivos. A problemática central do trabalho foi investigar de que maneira os jogos pedagógicos podem contribuir para o processo de alfabetização e favorecer a aprendizagem da leitura e da escrita. A pesquisa surgiu da necessidade de compreender se os recursos lúdicos realmente promovem avanços pedagógicos concretos e ajudam no desenvolvimento das habilidades linguísticas das crianças. Nosso objetivo geral foi analisar como jogos pedagógicos podem apoiar o processo de alfabetização, estimulando a consciência fonológica, a memória, a socialização, o raciocínio lógico e o envolvimento dos alunos nas práticas pedagógicas. Meu nome é Eliette. Na fundamentação teórica, discutimos inicialmente o conceito de alfabetização. Os autores estudados mostram que alfabetizar não significa apenas ensinar letras e sílabas, mas inserir a criança em práticas sociais e leitura e escrita. Paulo Freire e Donaldo Macedo defendem que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Isso significa que a criança aprende melhor quando consegue relacionar o conteúdo escolar com suas vivências e experiências. Também destacamos as contribuições de Magda Soares, apresentadas por Moraes e Silva, que reforçam a importância de um ensino planejado e sistemático, articulando a alfabetização e letramento. Olá, bom dia. Meu nome é Josete Moreira de Lima. Venho falar aqui da fundamentação teórica dos jogos pedagógicos. Outro ponto importante da fundamentação
teórica foi o papel dos jogos pedagógicos no desenvolvimento infantil. Segundo Kishimoto, o jogo não só deve ser visto apenas como diversão, mas como um instrumento pedagógico que favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico e social da criança. Os jogos ajudam no desenvolvimento da atenção, da oralidade, da memória e da percepção visual e da interação social. Além disso, os estudos mostram que os jogos tornam a aprendizagem mais significativa, participativa e motivadora. Esta sou eu, Josete. Olá, me chamo Mariana Aparecida de Mira e vou falar da metodologia. A presente pesquisa possui abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, por buscar compreender e interpretar produções acadêmicas e documentos relacionados ao processo de alfabetização. Segundo Minayo, em 2012, a pesquisa qualitativa permite analisar significados, valores e interpretações presentes nas relações humanas, sendo adequada para estudos educacionais. A dimensão exploratória contribui para ampliar o conhecimento sobre a relação entre jogos pedagógicos, alfabetização, ludicidade e mediação docente. Conforme Piovesan e Temporini, em 1995, esse tipo de pesquisa favorece maior familiaridade com o tema investigado. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental. Foram consultados artigos científicos, livros, dissertações, teses e documentos educacionais relacionados à alfabetização e aos jogos pedagógicos. De acordo com Transation, em 2022, a pesquisa bibliográfica é fundamental para a construção do conhecimento teórico, permitindo a análise de estudos já produzidos sobre o tema. O levantamento dos materiais ocorreu em base com o Google Acadêmico, Cielo e Portal de Periódicos CAPES, utilizando descritores como jogos pedagógicos, alfabetização, ludicidade, jogos digitais, letramento e mediação docente. Publicações entre 2018 a 2025, além de autores clássicos relevantes para a temática. Após a seleção das fontes, realizou-se leitura exploratória, seletiva e análise dos materiais, seguindo as orientações de Gil, em 2002. Os conteúdos foram organizados em eixos temáticos, como alfabetização e letramento, ludicidade, jogos pedagógicos e mediação docente, favorecendo uma análise articulada e coerente com os objetivos da pesquisa. Por fim, a pesquisa foi conduzida com rigor acadêmico, respeitando
a fidelidade às fontes consultadas e buscando construir uma análise fundamentada, coerente e alinhada aos objetivos do estudo. Olá, me chamo Marcela Isa Miranda e vim falar um pouquinho sobre jogos digitais e inclusão. O nosso trabalho também abordou os jogos digitais como ferramentas de apoio à alfabetização. Autores como Moraes e Santos mostram que os jogos digitais podem potencializar o ensino, aumentar a motivação dos alunos e diminuir barreiras relacionadas a aprendizagens. Outro aspecto importante é a inclusão. Ferreira destaca que os jogos pedagógicos favorecem práticas inclusivas, respeitando os diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem. Assim, os recursos lúcidos podem ampliar a participação das crianças e tornar o ambiente escolar mais acolhedor. Olá, boa noite. Eu sou a integrante Miriam de Cássia Bissoli de Souza, do curso de Pedagogia da Univesp, e vou falar dos resultados da pesquisa, do nosso TCC. Os resultados indicaram que os jogos pedagógicos eles podem contribuir significativamente para o processo de alfabetização, quando utilizados com planejamento e intencionalidade pedagógica. Os estudos analisados mostraram que os jogos aumentam o interesse dos alunos, favorecendo a participação, a estimulação e a construção de hipóteses sobre a escrita, e tornaram o aprendizado mais dinâmico e significativo. Relacionado com o conteúdo, experiências concretas, e isso significa que durante as atividades, as crianças começaram a pensar sobre letras, sons, palavras e formas de escrita. Foram desenvolvendo gradativamente o processo de alfabetização. Também percebemos que os jogos digitais eles ampliam a possibilidade de ensino. Temos recursos interativos e tecnológicos que chamam a atenção dos alunos, estimulando a autonomia, a tomada de decisões, responder desafios e explorar cenários. Mas precisam ser escolhidos de forma criteriosa, considerando a faixa etária e os objetivos pedagógicos. Olá, me chamo Tamires Fernanda de Oliveira e vou falar um pouquinho do papel do professor e das considerações finais. Um dos principais resultados da pesquisa foi compreender que o jogo não substitui o professor. A mediação docente continua sendo essencial para selecionar os recursos adequados, acompanhar o desenvolvimento das crianças e transformar o momento lúcido em uma experiência real de aprendizagem. Concluímos que os jogos pedagógicos podem ser importantes aliados da alfabetização quando fazem parte de uma proposta pedagógica planejada e significativa. Além de favorecer a aprendizagem da leitura e da escrita, eles ajudam a respeitar a infância e tornam o ambiente escolar mais participativo e acolhedor.
Finalizamos agradecendo a atenção de todos e ressaltando a importância de práticas pedagógicas que valorizam o lúcido, a participação da criança e a aprendizagem significativa. Esperamos que esse trabalho contribua para reflexões sobre a alfabetização e sobre o uso consciente dos jogos pedagógicos na educação. Muito obrigada.